Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal, continuando a nossa aula de desenvolvimento de um sistema moderno utilizando a VCL do Delphi. Hoje a gente vai continuar as validações do agendamento. A gente iniciou na aula passada algumas validações para evitar que o usuário digite algo errado e a gente vai continuar com mais algumas validações necessárias para poder dar sequência ao nosso sistema. Você quer saber como adquirir os códigos-fontes desse sistema, desse curso que está em andamento, de todos os outros vídeos que o canal lançar? Clica no primeiro link da descrição, que eu falo num vídeo como que você pode estar fazendo para obter o código-fonte desses vídeos que a gente lança aqui no canal. Bom, pessoal, eu estou com o meu Delphi aberto aqui. Nele está aberta a classe agendamento, a Unity agendamento e a Unity agendamento consulta, que são as três telas Unity que a gente vai trabalhar nesse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que fazer para validar os dados é quando o usuário selecionar um profissional aqui nessa tela e clicar no maisinho aqui do dia e horário, ele tem que puxar para esse campo aqui, para esse combo de profissionais, o profissional escolhido. Então, para isso, a gente vai clicar no botão mais e após a criação do nosso formulário de agendamento consulta, a gente vai fazer um teste aqui verificando se o combo profissionais ponto que vale foi diferente de null, ou seja, se ele foi preenchido pelo usuário, então eu tenho que carregar ele no form agendamento consulta, no outro combo, tá? Para mostrar já o que já foi pré-selecionado. Então eu pego esse combo aqui, tem o mesmo nome, então eu coloco form agendamento consulta.dbl profissionais.keyvalue e recebe o combo profissionais.keyvalue, que é do formulário anterior. Então dessa forma eu passo a escolha do usuário, que já foi feita aqui, para essa tela aqui, para ele não ter que escolher novamente. E o caminho inverso também precisa ser verificado. Ou seja, se o usuário selecionar o profissional nessa tela, eu preciso mostrar ele nessa outra aqui, independente se ele mudou ou se ele se estava em branco. Então eu preciso confirmar o profissional correto. Então para isso eu venho aqui no botão confirma e vou colocar aqui o mesmo código que a gente colocou agora há pouco, só que de forma invertida. Então, o form agendamento consulta, ou melhor, o form agendamento ponto combo profissionais ponto que vale vai receber o form agendamento consulta, que é o formulário que a gente já está, por isso a gente não precisa digitar aqui, ponto que vale. Então esse combo aqui, quando ele clicar no botão confirma, após fazer as validações necessárias, ele leva para outra tela, independente se foi pré-selecionado ou não, tá? Então essa é a primeira validação que a gente tem que fazer. A outra validação é verificar se a data e horário escolhido já não está marcado, já não está agendado para um outro cliente ou até mesmo o mesmo cliente. Então, como é que eu faço isso? Eu vou copiar a nossa função aqui de consulta da classe agendamento e vou fazer algumas alterações. Primeiro é o nome, vai chamar de FNC validar agendamento. Vou passar para ela o parâmetro do ID profissional, a data e também a hora, para verificar, independente do cliente que está marcado, se essa data e hora já está marcada para esse profissional. Então eu crio aqui o parâmetro hora do tipo string e a função vai me retornar um valor booleano, true ou falso. Dou um Ctrl Shift C, o Delphi cria automaticamente a declaração da função aqui no private, eu tiro ela do private e coloco ela no public, porque eu vou acessar ela de fora da classe, então ela precisa estar no public, ou seja, na parte pública da classe. E aí, pessoal, eu vou modificar o SQL aqui para a gente consultar essa data e hora se já está marcada. Então, select de agendamento é só o que eu preciso. From agendamento, o inner join eu vou poder remover, assim como essa linha aqui também, tá? Que corresponde ao inner join. E o where eu vou manter
o ID profissional e a data, e vou colocar o parâmetro adicional aqui para ele verificar a hora junto, tá? Então, existe outra forma de fazer isso daqui, pessoal, que seria através de chave primária, pegar um try except no violação de chave primária, enfim. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, vamos fazer essa verificação manualmente aqui, tá? Então eu testo aqui também a hora, e aí eu crio o parâmetro p-hora, que vai completar a nossa lista de parâmetros. Tá? Então eu coloco aqui p-hora, recebe o parâmetro que é passado pela função hr_hora, e aqui em vez de asDate eu coloco asString. Então dessa forma a gente faz o SQL da consulta. Outra modificação que a gente tem que fazer para essa função funcionar é mudar esse nome de quer_consulta, porque quer_consulta já é uma variável da própria classe aqui, que a gente criou na aula anterior. Então eu preciso mudar esse nome para não evitar problemas, então eu vou colocar quer_valida. Essa vai ser uma quer local da função, né? Então, depois de trocar o nome dela, eu venho aqui, coloco o var, faço a declaração dela, quer_valida, do tipo tfdquery. E aí, para poder usar ela corretamente, a gente precisa fazer a criação dela no procedimento. Então, vou colocar ela aqui no try, quer_valida recebe tfdquery.create. E também eu preciso associar uma conexão de banco de dados a essa query, para poder usar ela corretamente. Então, eu coloco quer_valida.connection, vai receber o nosso parâmetro de conexão da classe, o fconexão. A gente já mostrou como que funciona esse esquema em aulas anteriores. E aqui no Finally eu posso destruir ela porque eu não vou mais usar, né? Só que antes eu preciso passar o resultado da função. Então eu coloco result recebe o quer_valida.exempt, ou seja, eu vou fazer o SQL, se ele retornar vazio, significa que eu não encontrei agendamento para esse profissional, data e hora. Então o quer vai estar exempt igual a true. Então ele passa o resultado para a função de true, ou seja, ele validou a nossa função. Se ele encontrar, esse quer exempt vai estar falso, porque ele não vai estar vazio, ele vai ter encontrado um valor. Então aí ele passa para o result da nossa função, o falso. Então eu preciso colocar chamar essa função aqui na hora de confirmar o nosso agendamento. Então eu venho no botão confirma, no procedimento do botão confirma, e coloco if form agendamento ponto agendamento, que é onde está declarada a nossa classe, ponto fnc validar agendamento. E aí eu preencho com os parâmetros corretos. O primeiro é o ID profissional, que eu vou pegar do próprio combo. Então eu pego o dbl cmb profissional.keyvalue para passar o nosso parâmetro de profissional, e aí eu preciso passar a data escolhida e a hora. A data nossa está no componente calendar picker 1. Então eu coloco calendar picker 1.date, que ele vai passar a data escolhida para a função. E depois a hora. A hora é a soma do combo de hora com o combo de minutos, igual a gente mostrou na aula passada também. Então eu coloco aqui, entre parênteses, para ficar mais certo e evitar problemas, o combo de hora mais os dois pontos mais o combo de minutos. Então dessa forma eu posso chamar no nosso procedimento. Um detalhe aqui, pessoal, é que eu coloquei esses parâmetros no local errado. Fique atento aí na hora de digitar para não errar que nem eu errei aqui, tá? Então eu coloco ele aqui na chamada da função corretamente, tá? E aqui ele continua. Então se essa função for validada, ou seja, se ela retornar true, significa que o nosso agendamento está ok, tá? Essa data está disponível. Então eu coloco aqui o begin e o end, e se ele não retornar, se ele retornar falso, significa que esse horário já está agendado. Então eu preciso dar uma mensagem para o usuário avisando que o horário já está ocupado. Então eu vou colocar aqui o if then, vou dar uma organizada nesses parâmetros para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí, tá, pessoal?
só para caber na tela certinho, fica mais fácil de entender. Separar o DEM para entender todo o teste do if. E aqui, se ele passar nessa validação, eu tenho que passar o profissional, a hora e a data, que é o que a gente está agendando, para essa tela aqui, né? Para a gente poder confirmar o agendamento futuramente. Então, como eu já estou passando o profissional do combo dessa tela para aquela outra, então eu preciso passar só a data e a hora. Então a gente vai fazer da mesma forma, vai pegar forma agendamento, ponto. DBE data, que é o campo que eu dei o nome, o edit que eu dei o nome para data, e o DBE hora, que é o que eu coloquei para hora lá na tela de agendamento. Então eu vou colocar aqui ponto text, recebe, e aqui também o DBE hora.text recebe. Então aqui eu vou receber o calendar picker 1.date. Como ele é em data, eu preciso fazer uma conversão aqui, date to str, e aí sim eu posso passar a propriedade date, que é a data escolhida no calendar picker. E embaixo a gente coloca a hora, que é o combo hora mais o combo minuto. Tá? Como ele está em string já, então isso aqui não precisa ser convertido, eu passo direto. E depois eu posso dar um close nesse formulário. Tá? Se der certo, a validação da data e hora e profissional. Agora, se não der certo, tem que mostrar a mensagem para o usuário avisando, falando, ó, essa data e esse horário já está escolhido. Então, eu vou copiar aqui o FNC criar mensagem, vou trocar aqui os títulos e a mensagem. A gente já falou sobre essa função em aulas anteriores, né? Então, eu coloco aqui erro ao agendar horário. E aqui eu coloco dia e hora do agendamento já utilizado, tá? Aí você pode colocar qualquer mensagem que achar melhor. E depois eu coloco o foco no combo de hora para ele rever os dados. Não preciso dar um abort aqui porque ele não está executando mais nada para baixo. Vamos compilar para ver, deu um erro. Aqui na criação da nossa carry, pessoal, carry temporária, entre parênteses tem que ser new e não self. É o mesmo erro que a gente cometeu no vídeo passado, tá? Então fique atento a isso daí. Vindo aqui, selecionando profissional, clicando no botão da hora, ele já puxa o nosso profissional. Então se eu vier aqui colocar teste e clicar no mais do dia e horário aqui, ele já puxa o teste também, tá? E aqui eu posso mudar, colocar o profissional, selecionar uma data para ele, um horário. Vou selecionar um horário diferente do que já está marcado, confirmar, e ele traz para essa tela aqui data, hora e o profissional corretamente, tá? E se eu colocar, se eu abrir a tela, mudar ela e confirmar, ele muda, traz um novo aqui também, tá? Se eu fechar a tela, abrir ela de novo, selecionar o profissional aqui direto, uma data e hora que já está marcada, ele vai dar mensagem para mim, ó, dia e hora do agendamento já utilizado. Então eu dou um OK, ele vai para o combo hora, eu altero o que precisa, por exemplo, os minutos, confirmo e ele traz aqui na outra tela. Então espero que tenham gostado. Para obter o código-fonte desse sistema, clica no primeiro link da descrição. Na próxima aula a gente continua a partir daqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.